Olá, boa noite. Estamos começando o programa Não é Bem Assim e hoje nós vamos falar sobre a UMAC, a União Montenegrina das Associações Comunitárias. Aqui comigo no estúdio eu recebo o João Santos, que é presidente da UMAC, e também o Daniel Colli, que é primeiro secretário. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa para a gente falar dessa União Montenegrina das Associações Comunitárias. A gente que agradece. Imagina. Então a primeira pergunta, o convite, né? Prontamente estamos aqui para responder tudo que nos for perguntado. Muito obrigada pela presença, então. Então, primeiramente, o que é a UMAC, né? A gente ouve, às vezes, falar da União Montenegrina e dessas associações, mas o que é a UMAC, né? A UMAC, na verdade, é uma entidade, né? E ela é uma entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, né? E que vem com o intuito de fazer a união entre as associações comunitárias para somar forças e assim poder alcançar os objetivos que a sociedade em geral ela tanto necessita, né? E como a gente sabe, a comunidade se concentra em bairros, em vilas, em loteamentos, e às vezes é complicado para uma entidade dentro de um bairro ela ficar peleando solita lá, né? E quase que como se fosse uma única voz, né? E a UMAC, ela junta essas vozes, né? Para que elas tenham um eco maior, né? Então a UMAC procura ajudar essas associações a alcançar o seu objetivo, que é melhorar a qualidade de vida das comunidades como um todo, né? E às vezes a realidade de um bairro não é a mesma de outro, né? E às vezes pode Exato. Sim ser a mesma também, né? E isso tudo é tratado aí na UMAC. Sim, tudo a gente procura tratar com a maior tranquilidade possível, né? É claro que nem tu mesmo colocastes, muitas vezes são realidades diferentes, né? Por exemplo, não dá para comparar a realidade do bairro São João Progresso com o bairro Esperança, né? Vamos dizer Senai ali, né? São realidades bem diferentes, mas não que eles não tenham problemas também, né? Todos têm, e às vezes o problema de um é mais fácil ou mais difícil, né? Então, agora se só, por exemplo, o bairro Senai ficar gritando lá, bom, é só o bairro Senai gritando. Agora se o bairro São João se juntar e gritar junto, opa, né? A cidade toda está clamando por essa melhoria. E quando tu faz a melhoria numa localidade, repercute na outra também, né? Mesmo que seja só no intuito da própria sociedade se sentir prestigiada, né? O que é uma coisa que a gente procura trabalhar muito, e com muita tranquilidade, como é que eu vou te dizer assim, com muito cuidado, para não determinados assuntos a gente não levar à tona, né? Então, às vezes as pessoas até, mas eu não vejo as ações da UMAC. É que a UMAC é que nem mineirinho, come quieto, né? Em algumas situações é lógico que a gente vai fazer com que esse grito tenha eco. E em outros a gente vai tratar porque são situações isoladas daquela comunidade ali, às vezes são coisas internas da diretoria daquela associação, que a gente vai tratar com muita cautela, com muito carinho, né? Sem deixar isso repercutir para fora de maneira negativa, que venha a denegrir a própria entidade enquanto associação comunitária, né? Então isso a gente tem que procurar trabalhar com muita tranquilidade para não criar nenhuma animosidade dentro da própria comunidade, né? E às vezes as pessoas acham que por a UMAC estar comendo quietinho pelas beiradas, que ela não está trabalhando como deveria estar, né? Mas uma coisa é tu estar trabalhando quieto e a outra coisa tu está gritando que tu está trabalhando e na verdade tu está só gritando, né? Fazendo teatro. Realmente, o ser humano ser um ser social, né? Ele vive em comunidade. E as comunidades em si, elas não podem ser isoladas de forma alguma, porque senão elas perdem o senso de ser uma comunidade ou o senso do bem comum. Cada bairro existe realmente uma particularidade, onde então você deve discutir em cada lugar, né, João, as suas particularidades e num todo, aí sim,
levar à frente. Por um exemplo, hoje nós temos as representações nossas de cidadão, os vereadores, né, no caso, são os nossos fiscais, os que são nossa voz, etc, etc. Onde o administrativo, então, ele vê um globo e os vereadores quase sempre são do bairro, né? É o vereador do bairro tal, o vereador, né? Não que ele não faça para todos, o resto do município, mas... E a UMAC, eu acho que ela vem nesse intuito, ela vem discutir com quem está lá na base, né? Ela vem dar o apoio, tanto social, cultural, a quem está lá na base precisando daquela reivindicação chegue aonde precisa chegar. Eu acredito que o somatório de todas as forças sociais, e daí a UMAC ela participa, eu acho que ela deve participar. É a UMAC, o cidadão, a UMAC, as empresas, as lojas, porque todo mundo faz parte daquela mesma comunidade, daquela mesma instituição, né? Isso aí, o município. E assim, se unindo todos, pode se ecoar uma voz maior, mais alta. E quem é que não precisa? Ou quem não quer, né? Hoje, benefícios para si e para os seus e para a sua localidade e a sua comunidade, né? Então, acho que a UMAC é o jeito mais simples, mais fácil, mais seguro que o cidadão, qualquer um, tem de reivindicar seus direitos. Acho que através da UMAC e com a UMAC, ele pode sim, na unidade, ser forte o suficiente para pleitear algumas conquistas, algumas coisas, como o próprio presidente aqui, o João, falou, que algumas coisas não se revelam, algumas coisas não saem, até porque é questão de ética, você não tem que expor tudo, você tem que resolver as coisas, né? E eu acho que o cidadão, ele não quer se expor, ele quer que resolva o problema dele. E a UMAC não pode resolver o problema dele, porque o UMAC também faz parte, junto com ele, do mesmo problema. Então a UMAC resolve o seu problema e o problema no conjunto. Né? São quantas associações aqui em Montenegro? Hoje nós temos 44 associações. 44? Sim. Mais de uma nos bairros? Acontece? Acontece de ter, por exemplo, a associação do bairro, a associação do residencial, a associação do loteamento, né? Sim. E a gente considera todas as associações, né? E todas elas são acolhidas pela UMAC. E todas essas associações fazem parte da UMAC? Digamos que sim. De certa forma, assim. Sim, sim. É que nós temos hoje ativas na cidade 33, 34 associações, né? E essa é uma tarefa que essa nova diretoria pretende fazer, que é o correr atrás dessas associações que esmoreceram na luta, né? Para revivar a luta, dizer que a luta continua, não terminou ainda, né? É lógico que quando tu, por exemplo, tu pega um bairro que ele já foi praticamente todo ele atendido na questão da infraestrutura, o pessoal tende a esmorecer, né? A se acomodar, não, agora não tem mais problema com luz, não tem mais problema com água, com calçamento, mas às vezes não se percebe que eles estão correndo uma distância longa para pagar uma conta de luz ou de água, né? Por quê? Porque não tem uma lotérica lá perto deles. Né? Essa pode ser uma necessidade. Exatamente, e que não depende do poder público municipal fazer, e sim da iniciativa privada. Então, a UMAC, ela quando faz o seu diagnóstico, né, da realidade das comunidades, das prioridades das comunidades, ela procura estar sempre aprimorando esse processo, né, para que a gente possa ter uma leitura maior. No nosso primeiro diagnóstico, a gente levantou as prioridades mais gritantes da comunidade, assim, né? A falta de calçamento, a falta de energia elétrica, de água e tal. Mas agora o nosso próximo diagnóstico vai levantar essas questões também, né? De como é que está a questão não só do serviço, mas do emprego na própria localidade, né? Do transporte coletivo, né? Da questão da segurança, da saúde, educação, mas ela vai também entrar nesse viés aí de ver o aspecto econômico da comunidade, né? E às vezes pode estar se apontando aí uma solução para a comunidade e gerando emprego e renda dentro da própria comunidade. E de que forma vocês chegam até a comunidade, assim? Acontecem reuniões sistemáticas? Como é que a população realmente
participa assim da UMAC, né? De que forma vocês têm esse contato próximo mesmo? Tá, a gente faz, todo mês, faz uma reunião ordinária da diretoria. E essa reunião ordinária, nessa última gestão, ela foi tratada da seguinte forma: era uma reunião ordinária que se tornava uma Assembleia Geral, porque todas as associações eram convidadas a participar, certo? Então ela tinha um caráter não de uma reunião ordinária, mas de uma Assembleia Geral. E é uma questão que a gente vai mudar pretende mudar nessa nova diretoria, né, porque começou a se tornar muito desgastante para a diretoria estar acompanhando isso, porque numa Assembleia Geral vem demandas de todas as comunidades ao mesmo tempo, né, e aí tu tinha uma pauta específica e essa pauta tu não conseguia avançar nela, porque na própria Assembleia gerava outras pautas. Então isso desgastou a gente enquanto ser humano, porque nós não conseguíamos vencer, né, todos os desafios que nos eram impostos, né? Além de ter que estar fazendo as eleições nos bairros, né, de estar procurando encaminhar as demandas de cada localidade, de ter que estar sempre atento à questão dos nossos conselhos municipais, que a UMAC está inserida em todos os conselhos municipais, né, além desse todo esse trabalho voluntário que a gente já vinha desempenhando, a gente acabou acumulando muitas tarefas por conta disso. Porque aí, era uma dificuldade que a diretoria estava tendo em relação a um membro lá da diretoria, da associação, e ela vinha trazer essa demanda para a UMAC lá intermediar essa negociação, né? E a UMAC acabava gastando muita energia para apagar pequenos incêndios, né? Sendo que o circo todo estava pegando fogo e a gente não estava conseguindo controlar mais a situação. Então, acho que esse é um cuidado que a gente pretende ter agora, né? Então, assim, ó, a UMAC, as reuniões serão abertas, sim, mas serão reuniões de diretoria, né? Então, a gente vai ter cuidado para não acumular muitas tarefas, porque daqui a pouquinho eu estou sobrecarregando o Daniel, que faz um trabalho voluntário, estou sobrecarregando, né, qualquer um outro membro, ou eu mesmo me sobrecarregando, e sem poder estar atendendo a contento, né, as demandas. E é dessa forma que a gente chama a comunidade, né, para dentro através da associação comunitária. E a UMAC se insere dentro da comunidade a partir da associação comunitária. Então a associação comunitária faz o contato com os moradores lá e a UMAC vai lá para nós fazer o diagnóstico, né, e para encaminhar as demandas também, né. Sendo um pouquinho de cada localidade da sim, cidade. sim, porque a gente não pode estar, como é que eu vou dizer, pulando, né, etapas, né. A comunidade vem à UMAC, a UMAC vai à comunidade através da associação comunitária. Tá certo, então a gente vai fazer agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta falando ainda sobre a UMAC. Vai bem assim, volta já.